Antes de darmos início às palestras, gostaríamos de agradecer a presença de todos os participantes, palestrantes, apoiadores e patrocinadores que tornaram este simpósio possível. Sociedade Brasileira de Cardiologia Estadual do MS, Abbott, Eurofarma, AstraZeneca, Torrent e Convênio Santa Casa Saúde. Esperamos que este seja um evento, uma noite e o nosso próximo dia, que será amanhã, de muito aprendizado e enriquecimento para todos. Boa noite a todos. Conheço a maioria aqui. Eu sou a doutora Naireli, eu sou coordenadora do serviço de cardiologia da instituição. Eu entrei na Santa Casa dia 1º de maio de 2014. Assumi a coordenação agora em fevereiro de 2024. E o que eu pude acompanhar durante esses anos que eu presenciei, além da evolução, do aumento, né, progressivo do serviço de cardiologia, foi um incentivo e um apoio da atual gestão à educação continuada, né? Além do interesse dos nossos colegas em relação na busca de conhecimento. O nosso serviço da Santa Casa, ele atualmente a gente atende, né, presta um serviço de qualidade para toda Campo Grande, Mato Grosso do Sul e muitas vezes até para outros estados, através da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Então a gente atende pacientes de outros estados também, muitas vezes para implante de dispositivo eletrônico cardíaco, até mesmo para cirurgia cardíaca. Então é um serviço grande que cresceu muito nos últimos anos. A gente chega a atender em torno de 250 pacientes mês. Desses 250 pacientes, 60% desses pacientes, eles internam para investigação de síndrome coronariana aguda. Então, um número muito alto. E isso foi um dos motivos que fez com que a gente escolhesse esse tema, que eu acho que é importante num serviço que 60% dos pacientes é coronariano, né, a gente discutir e falar sobre coronária, né? Então, a ideia veio justamente por causa dessa porcentagem muito elevada. Eu gostaria, assim, na verdade, reforçando o agradecimento da Cristiane, gostaria de agradecer muito a Santa Casa, tá, de toda a diretoria. Eu gostaria de agradecer muito à Escola de Saúde, a Cristiane, na verdade, conduziu todo esse processo, toda a organização, aos nossos patrocinadores também. Gostaria de agradecer toda a equipe de cardiologia, todo mundo teve papel fundamental na organização desse simpósio. Além a doutora Rúbia, que foi a idealizadora junto comigo desse simpósio. Gostaria de agradecer também todos os palestrantes e os debatedores por aceitarem o desafio. E principalmente agradecer a todos vocês que fizeram, né, estão aqui, compareceram, acreditaram no nosso simpósio. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro simpósio de cardiologia e que seja o primeiro de muitos. Boa noite a todos. Uma grata satisfação, né, estarmos aqui num evento tão importante, é um marco. Nós recebemos algumas missões ao longo do nosso tempo aqui, né, à frente da diretoria técnica e a Naireli à frente da cardiologia junto comigo, de fomentarmos, né, a ciência, de buscarmos qualificação no nosso corpo clínico. E isso daqui é a mostra de que o nosso corpo clínico está engajado, que o nosso corpo clínico está realmente voltado para trazer para os nossos pacientes a melhor qualidade de atendimento. Porque nós precisamos nos qualificar constantemente. A gente sabe que na medicina a gente precisa o tempo todo buscar nos aprimorar. E isso daqui é a mostra de que nós temos um corpo clínico engajado. E um corpo clínico que, precisa se dizer, foi o mais elogiado pelos nossos pacientes, que é o corpo clínico da cardiologia da Santa Casa de Campo Grande. Então, parabéns a vocês, e isso é a mostra que, de fato, vocês estão à frente. Então, Naireli e todos os outros colegas, parabéns,
por um evento espetacular, palestras incríveis. Falo isso como um obstetra. Parabéns, porque isso mostra mesmo o brilhantismo que nós temos aqui na nossa Santa Casa. Em poucos minutos, nós estaremos aqui com o Dr. Pedro Schwartzman. O Dr. Pedro Schwartzman, eu vou fazer aí uma breve apresentação. Claro que dispensa apresentações, né? Para quem é da área da cardiologia sabe que ele é uma sumidade no assunto. Ele é médico cardiologista, PhD pela USP, trabalha como coordenador da unidade coronariana da Unimed em Ribeirão Preto e ele é o fundador da plataforma CardioEasy, né? Uma plataforma que já existe desde 2021 e é uma plataforma que a gente tem, de alguma forma, usufruído disso tudo para que a gente consiga discutir os nossos casos, né? Que são desafiadores a maior parte do tempo. Então, em poucos minutos, o Dr. Pedro falará para nós um pouquinho sobre a palestra sobre benefícios da otimização precoce na insuficiência cardíaca no pós-infarto. Tá? Um pouquinho com vocês sobre essa parte da IC no pós-infarto, algumas peculiaridades bem interessantes. Queria que vocês ficassem à vontade depois para fazer perguntas, para a gente bater um papo. Eu vou compartilhar minha tela e eu quero só ver se tudo bem aí, se vocês estão conseguindo ver os meus slides. Acho que sim, né? Tudo bem. Tudo certo, né? Então, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro simpósio do serviço de vocês aí da Santa Casa, do Mato Grosso do Sul. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu vou tentar aí nos próximos minutos trazer algumas novidades também e reforçar alguns conceitos importantes. Eu tenho diversos conflitos de interesse, mas para essa apresentação eu não tenho conflito de interesse nenhum, fui eu que montei e achei um tema bem interessante também. Então, vou falar para vocês um pouquinho nos próximos minutos de 3 importantes tópicos aqui. Então, vamos dar um panorama do que é essa IC pós-infarto, como é que é no mundo real, como é que é esse tratamento, como deveria ser esse tratamento pós-infarto e por que a gente tem que otimizar precoce, quais são os objetivos de otimizar precoce. Não sei se vocês sabiam, mas essa curva de risco de eventos e de mortalidade, além de hospitalização, veja absurdamente aqui como o número de hospitalizações no cenário da insuficiência cardíaca é muito mais alto do que uma doença isquêmica, por exemplo. E a hora que a gente combina essas duas condições, a gente está falando realmente de condições extremamente graves e condições que com certeza vão se somar no risco. Então, o paciente com IC, com fração de ejeção reduzida, ele tem 10% de risco de hospitalização. O paciente que vai piorando, vai entrando no worsening heart failure, vai piorando, vai evoluindo para a refratariedade dos sintomas, chega a ter quase 50% de chance de hospitalização no ano, que é um cenário realmente bastante ameaçador. Mas vamos falar especificamente da taxa de mortalidade relacionada à insuficiência cardíaca pós-infarto. Olha que dado importante. 30 dias, a gente tem 14% de mortalidade, ao ano, 25% praticamente por cento. Em 5 anos, metade faleceu. Olha só como é um tema extremamente importante, extremamente válido de discussão. Quando a gente fala no cenário da própria insuficiência cardíaca, junto com o infarto, a gente vê que a taxa aí de complicações, ela também é uma taxa bem importante em relação à hospitalização por IC. E a gente tem diversas complicações depois do infarto. E se todo mundo fosse trombolizado rápido, não tivesse uma anjo primária, como é na maioria dos trials, se você for analisar hoje, por exemplo, o Trial Paradise, você vai pegar o Impact MI, que foi agora apresentado esse ano, com a empagliflozina, você dá uma olhada nesse panorama, você fala, nossa, meu Deus do céu, os remédios não ajudam tanto. Mas também 95% dos pacientes fez anjo primária com até 3 horas do início da dor. Então, assim, é um cenário muito fora da nossa realidade no Brasil, onde mesmo na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde a gente tem os melhores hospitais, mas também tem realidades muito ruins, a gente tem um paciente que não consegue receber um atendimento por mais serviços de hemodinâmica que a gente tenha porta aberta, seja no privado ou, pior cenário, até no público. Então veja como essa realidade ela é bem importante. Existem diversas complicações pós-infarto.
Eu vou endereçar aqui com vocês a parte da insuficiência cardíaca, mas a gente tem complicações mecânicas do infarto que estão diretamente relacionadas ao tempo de demora de reperfusão dessa artéria ou não reperfundir a artéria. A parte da insuficiência cardíaca mesmo, com a disfunção miocárdica e arritmias, também está atrelada à reperfusão tardia ou ausência de reperfusão. E o que leva muito à insuficiência cardíaca é esse remodelamento adverso. Quando a gente dá os remédios, a gente quer o remodelamento reverso. Mas o remodelamento ele acontece nesse cenário de pacientes pós-infarto e através aí de diversos mecanismos, especialmente a inflamação, especialmente a própria expansão da extensão do infarto, a gente tem um remodelamento que nas primeiras 72 horas ele já acontece e a gente já cai numa fase depois de proliferação. Então veja como é importante esse assunto, porque a gente precisa reperfundir precoce, a gente tem que melhorar o tratamento do nosso paciente. E ao longo da jornada do paciente pós-infarto, eu posso ter insuficiência cardíaca, aquele interna, já com edema agudo de pulmão, KILIP 3, por exemplo. Esse já é um paciente que no evento índice ele já tem clínica de C. Ele pode hospitalizar entre o evento e até um mês, você dando alta, ele pode internar, e aí às vezes até 28% dos pacientes podem ser reinternados por descompensação do IC. E após um ano, após um mês até um ano, a gente tem quase um terço dos pacientes que apresentam insuficiência cardíaca. Então, tem diversos pacientes ainda sob risco. Então, vejam, um terço ainda é muita coisa num cenário que a gente tem já muito tratamento e muita pesquisa também que já mostrou caminhos benéficos dentro desse contexto. Mas vários fatores estão associados ao aumento do risco da insuficiência cardíaca pós-infarto. Eu trouxe alguns aqui. Vejo que pacientes que sofrem o primeiro infarto, especialmente se for do sexo feminino, se for uma idade mais avançada, tiver diabetes, tiver doença renal crônica, complicar com fibrilação atrial, se já tiver infarto prévio, esse é um cenário realmente extremamente desafiador e com aumento de risco de desenvolver insuficiência cardíaca no pós-infarto. Seja o pós-infarto com sucro ou sem sucro. Estou falando aqui nos dois cenários que é para a gente realmente ter esse limite. E a realidade no Brasil, que a gente tem muito pouco dados aí pós-infarto imediato, a gente não tem, mas eu trouxe dados do Registro Brasileiro de Insuficiência Cardíaca Aguda, o BRIF, e esse é um cenário extremamente difícil que nós temos, 25% de mortalidade em 6 meses após uma hospitalização. Então, para cada um que está ouvindo aí, é isso mesmo, aquele paciente seu que foi na UPA, aí tomar 2 furosemidas endovenosas, esse é um paciente que tem 25% de mortalidade em 6 meses. É mais do que câncer de pâncreas, só para vocês terem ideia, o nível de mortalidade que a gente tem na insuficiência cardíaca. E no cenário de hospitalização, em 6 meses, mais de um terço volta para o hospital. Quando a gente pega a extensão desse registro BRIF, a gente vê a mortalidade projetada ao final de um ano, uma mortalidade extremamente alta, de mais de 20%, uma readmissão de quase 50% dos pacientes voltam para o hospital. Então precisamos fazer muita coisa para esses pacientes. Os pacientes já têm tratamentos baseados em evidências, mas que não chegam na ponta que mais precisa. Eu particularmente adoro uma frase do Bill Gates. O Bill Gates ele tem uma frase fantástica, que ele fala que os grandes avanços da humanidade não estão nas suas descobertas, mas como as suas descobertas são aplicadas. Não adianta ter trial maravilhoso, estudo clínico fabuloso, mas se essa intervenção benéfica não chega na ponta que mais precisa, o que adiantou essa intervenção? O que adiantou esse trial? Ele tem que chegar na ponta que mais precisa e a gente vem falhando nisso. Não só no Brasil, mas veja, dados dos Estados Unidos. O CHAMP Registry. CHAMP mostrou o quê? Que a minoria dos pacientes está otimizada. Mais de 3.500 pacientes analisados e esses pacientes, infelizmente, estão deixando a desejar no tratamento. E o antagonista mineralocorticoide, por exemplo, 33%. Pacientes com dose máxima de ECA, BRA ou sacubitril/valsartana, menos de 10% estão em dose máxima de sacubitril/valsartana, menos de 20% estão em dose máxima de beta-bloqueador. Então, assim, a gente tem muita coisa para percorrer, a gente tem muita coisa realmente para aplicar ainda, especialmente se você vê isso nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Um outro dado que assusta também é o Evolution AGF. O
Evolution EGF, que é um estudo de pós-alta no Japão, na Suécia e nos Estados Unidos. Todo mundo saía tomando o remédio, saía tomando o Quarteto Fantástico. Mas ao longo do tempo, o vermelhinho aí é um percentual de descontinuação. E aí me explica, só quero que vocês pensem comigo aqui. Todo mundo aí usa inibidor de SGLT2, muito provavelmente, já usou dapagliflozina. Sabe que é uma medicação muito bem tolerada. O cara me interna com insuficiência cardíaca, que é grave. Você coloca o inibidor da SGLT2 e ao final de um ano, 25% dos pacientes pararam de tomar. Me explica. Por que 25% dos pacientes pararam de tomar dapagliflozina? Tem cabimento um negócio desse, um remédio tão bem tolerado? Olha o antagonista mineralocorticoide, espironolactona ou eplerenona. 42% parou de tomar ao final de um ano. 40%, metade. É um absurdo quando a gente vai ver. Mas o que mais me assusta é aqui, ó, beta-bloqueador. O verdinho escuro é a dose cheia do beta-bloqueador. O que o paciente saiu tomando, ele manteve por um ano. Não teve um santo para otimizar esse beta-bloqueador, a dose do beta-bloqueador desse paciente no ambulatório. Pacientes com insuficiência cardíaca pós-alta, no Japão, Suécia e Estados Unidos. Essa é a realidade que a gente vem enfrentando. Então, provavelmente, pequenos estímulos vão levar a grandes impactos nesse cenário, já que a gente tem uma terapia avassaladora para reduzir morte e mortalidade e que ela chega a uma pequena parcela de quem deveria chegar. Mas talvez a explicação não seja só barreiras do sistema, não seja só falta de educação médica continuada, atualização. Por que será que os pacientes não estão otimizados? Uma das explicações talvez seja que os pacientes têm muitas comorbidades frequentes e que podem limitar essa parte de otimização. Mas eu queria dar um panorama também dessa parte do cenário pós-infarto, que ele tem algumas peculiaridades, que o paciente começa a ter risco de outros tipos de doenças. E olha que interessante, esse é um estudo que foi apresentado no Ask Heart Failure desse ano, lá em Lisboa. É um estudo experimental, ok, em camundongo, mas mostrou que o infarto agudo ajudou a crescer tumor de pulmão nesses ratos. Então veja que a inflamação no cenário pós-infarto, eu vou falar muito disso para vocês, a parte de inflamação no cenário pós-infarto é algo que é um pilar fisiopatológico não só para IC, não só para doença aterosclerótica, mas fora do sistema cardiovascular, também contribuindo para comorbidades como câncer e expansão aí, também de doença neoplásica. Vamos migrar um pouquinho e dando um exemplo claro do que eu quero trazer para vocês do tratamento pós-infarto. E aí eu trouxe um caso clínico da semana passada, que chegou aqui em Ribeirão Preto. Veja, na cidade do interior de São Paulo, onde eu moro, esse paciente chegou privado. O paciente tinha convênio, chegou no nosso hospital terciário de convênio. Não estou nem falando do SUS, hein? Paciente de 46 anos, que é hipertenso há 5 anos, chegou com infarto com supra de parede anterior. Esse infarto com supra de parede anterior foi visto, foi reconhecido, foi feito o diagnóstico e foi pedida a transferência para o nosso hospital. Mas a transferência demorou muito. O paciente chegou 6 horas após o início da dor no nosso serviço. 6 horas, infarto com supra diagnosticado. Devia ter sido trombolizado no local de origem, não tinha contraindicação nenhuma para trombose. E eu trouxe esse caso justamente para a gente discutir. Não basta eu estar no serviço privado que eu tenho hemodinâmica que eu posso mandar. Eu tenho que ter hemodinâmica rápido. Se o meu tempo de encaminhamento é superior a 2 horas, tem que trombolizar. Assim demorou 6 horas para chegar. A hora que ele chegou, o tempo porta-balão, mais 45 minutos, 1 hora. Então assim, uma perfusão extremamente tardia. Felizmente ele chegou aqui, BIP1, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu depois. Então vejam, o paciente que chegou estável hemodinamicamente, um caso de dia a dia nosso de infarto. O eletro dele, olha só, o eletro dele, o que aconteceu no eletro dele? Queimou a parede anterior, olha só. Com supra residual, com inversão de onda T absurda na parede anterior, queimou a parede anterior inteira. E nesse contexto, ficou até já com tendência de conformação aneurismática.
Foi solicitado um ecocardiograma para esse paciente, e nesse ecocardiograma a gente já viu lá no início, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um percentual de às vezes até 15 a 20% que faz insuficiência cardíaca na fase aguda ali, do infarto não tão bem tratado? 29% de fração de ejeção, o paciente já evoluiu com uma disfunção ventricular importante. De exames que ele tinha, só trazendo para vocês de curiosidade, um NT-proBNP já aumentado, praticamente 2.000, uma creatinina tocada, 1,5, mas demais exames, nada digno de nota. E aí, olha o que a gente tem, uma cardiomiopatia isquêmica pós-infarto e com fração de ejeção reduzida. Então aqui eu já queria fazer um parênteses, né? Como que eu trato, ou trago, pegando o título da minha aula, do meu tema, como que eu faço o benefício do tratamento precoce na IC pós-infarto? Eu diria que o primeiro benefício é tratar bem o infarto. Esse é o primeiro benefício. Trate bem. Infarto com supra, abra a artéria rápido. Infarto sem supra, com recorrência de dor, com clínica de insuficiência cardíaca, com instabilidade hemodinâmica, vai para a hemodinâmica. Trate rápido, abra a artéria, minimize a agressão, minimize dano. Tempo de abertura da artéria, tempo é músculo. Quanto antes a gente abrir essa artéria, antes a gente consegue beneficiar esse paciente. Então, o primeiro tratamento é esse, melhorar o nosso manejo pós-infarto. Chegou o paciente para nós, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Para correr atrás do prejuízo, eu tenho alguns estudos que eu trouxe para vocês, para a gente lembrar de tratar. O primeiro desses estudos é o estudo Éfesos. Estudo Éfesos que a gente esquece, o estudo do New England, publicado em 2003. Pacientes com infarto, fração de ejeção menor ou igual a 40%, ou seja, o nosso paciente, exatamente o nosso paciente, foi randomizado para placebo versus replerenona 25-50, tentando chegar em 50, se o potássio tolerar, tentando chegar em 50. Desfecho de mortalidade, e mortalidade total, mortalidade por todas as causas. Os pacientes estavam bem medicados do ponto de vista de ECA e beta-bloqueador, era o que tinha na época, eles estavam relativamente bem medicados. Eu não sei se vocês lembram do resultado do Éfesos, mas o uso da eplerenona reduziu 15% a mortalidade por todas as causas. 15%, um P de 0,08. É um dado bastante importante. 13% de redução do risco de mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca. Às custas dessa redução de mortalidade, olha só, uma redução de morte súbita. Esse é um paciente que, depois de 40 dias, o estudo Dynamit avaliou se ele tiver fração de ejeção reduzida, pensar em colocar um cardiodesfibrilador para prevenção primária. Mas aqui a gente tem uma terapêutica que reduz morte súbita, que é o meu grande receio nesse cenário. Lembrar também que a gente, claro, tem que ficar de olho do ponto de vista de segurança. Houve aumento de hiperpotassemia, mas não tanto de hiperpotassemia grave. Então é um preço pequeno de risco a se pagar ou se enfrentar para trazer um benefício muito robusto para o nosso paciente. E aí veja como que a gente medicou o nosso paciente, que eu quero trazer isso para vocês, como que ele foi inicialmente medicado e foi de alta. Ele foi de alta tomando sacubitril valsartana, vou comentar um pouco disso com vocês, bisoprolol, inibidor de SGLT2, eplerenona, dupla antiagregação plaquetária, porque fez anjo primária, quase secundária, né, de tão tardio, mas fez anjo primário, abriu a artéria, AS de Cagrelor e a atorvastatina. Esse foi o tratamento que o paciente recebeu pós-volta. Felizmente, eu vou comentar e vou entrar agora numa celeuma para vocês aí do manejo, do tratamento dessa parte da IC pós-infarto, que é uma linha do tempo extremamente de sucesso, extremamente vitoriosa. Se tem algo na medicina, especialmente no cenário da cardiologia, mas na medicina de um modo geral, que evoluiu muito no tratamento ao longo da medicina baseada em evidências, foi a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, onde nós tivemos uma coleção de trials positivos e que trouxeram grande impacto e grande redução de mortalidade. Nós temos novos tratamentos nesse contexto, e nesse contexto, muitos desses tratamentos
passam pelo inibidor de SGLT2, cada vez mais aumentando, passam agora por agonista GLP-1 também, agonista GLP-1 ganhando muito espaço em tratamento de IC com sobrepeso e obesidade, tratamento de doença renal crônica no paciente com diabetes, tratamento de pacientes com doença cardiovascular e sobrepeso e obesidade, reduzindo mortalidade cardiovascular. Mas a gente tem um trial em andamento que é com o vericiguat, o Victor Trial, de pacientes com IC predominantemente pós-infarto, IC com fração de ejeção reduzida, e a gente tem o estudo Victor aguardando aí a parte do benefício ou não do vericiguat. Então, isso daqui a um tempo a gente vai descobrir, mas eu quis trazer essa perspectiva para vocês. Esse slide é um pouco defasado, porque o omecamtiv mecarbil, no estudo Galactic, não deu certo. E apesar de ter sido positivo, ele reduziu em torno de 8% o desfecho primário de morte e hospitalização, às custas de uma redução pequena de hospitalização, e a empresa decidiu por não lançá-lo. Então, ele, apesar de trial positivo, ele não vai ser empregado na prática clínica, porque não teve tanto benefício assim. Nós tivemos, falando um pouquinho do inibidor da SGLT2, nós tivemos novidades nesse cenário. E aí eu quero só lembrá-los um pouquinho que isso começou num estudo pequeno, que era o M-Trial. O M-Trial foi um estudo de 2022 do European Heart Journal. E nesse M-Trial, empagliflozina versus placebo, em pacientes com infarto complicado. E nesse pós-infarto complicado, o uso da empagliflozina reduziu o BNP, reduziu o tamanho de câmara, melhorou a fração de ejeção, melhorou a função diastólica. E isso embasou a gente para o estudo Impact-MI, que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, no ano passado, pelo menos nos highlights, e foi apresentado com bastante sucesso agora no Europeu de Insuficiência Cardíaca, uma subanálise dele. Então olha que interessante o Impact-MI. O Impact-MI pegava pacientes com infarto com supra ou sem supra, eram randomizados precoces, ou seja, benefício de otimização precoce, de novo o tema da minha aula, para não fugir do tema da minha aula, tentando trazer benefícios de introdução rápida dessas medicações num cenário de pacientes com infarto complicado. Exatamente o caso do paciente que eu trouxe aqui para vocês, que é um caso real da semana passada. 6.500 pacientes foram incluídos, e nesse perfil de paciente, o que a gente teve? Nós tivemos um resultado inicialmente no desfecho combinado neutro, uma redução de 10% não significativa, dá uma olhada no P, não teve, talvez para todos os pacientes, mas quando a gente desmembra o componente do endpoint primário, entre mortalidade por todas as causas e o tempo para a primeira hospitalização por IC, observe, mortalidade nós não tivemos impacto, mas houve impacto de 23% de redução de hospitalização. De modo que aquela história é um estudo, como que eu diria, um estudo camaleão, um estudo do copo meio cheio ou meio vazio. Se você pegar um purista cético, ele vai olhar e falar, esse copo está meio vazio, esse remédio não serve para o pós-infarto. Eu já olho para o copo meio cheio. Eu já posso olhar que essa intervenção, em geral, teve a tendência a ser neutra, mas na verdade ela reduziu a hospitalização. Então isso quer dizer o seguinte, em pacientes heterogêneos, a gente vai ter um resultado heterogêneo. Então eu vejo o copo meio cheio. A empagliflozina, também temos estudo com a DAPA, o DAPA-MI também foi a mesma coisa. Escolher bem o paciente, aquele paciente que você tem maior chance de ficar com insuficiência cardíaca. Até porque, 2, 3 meses depois do infarto, se ele persistir com disfunção ventricular, ele seria um paciente elegível para o Emperor Reducer. Ele seria um paciente elegível para o DAPA-EGF, que é um estudo de IC, com fração de ejeção reduzida, com infarto há pelo menos 2, 3 meses atrás. Então chama a atenção que ele seria incluído depois. Vale a pena introduzir precoce? A resposta é não para todo mundo, mas também não é para ninguém, não é para a gente deixar de dar para ninguém. Não, nós temos que achar um loco específico. Pacientes que têm infarto mais complicado, a gente tem que pensar sim na introdução do inibidor da SGLT2. Outro estudo, que é esse estudo camaleão, meio cheio e meio vazio, é o estudo Paradise. O estudo Paradise, que é um estudo do sacubitril/valsartan
esse estudo do sacubitril/valsartana versus ramipril. Então aqui não era contra placebo, aqui era contra o braço ativo. E quando a gente pega o resultado geral do estudo, o resultado foi neutro, mas tanto o IMPACT-MI quanto o Paradise-AGF, olha que interessante, esses dois estudos, o percentual de angioplastia primária foi superior a 90%. Ou seja, a chance do paciente evoluir com insuficiência cardíaca, se ele for bem tratado do infarto, é pequena. Por isso que talvez não haja diferença do inibidor de SGLT2 para todo mundo e talvez não haja diferença do sacubitril/valsartana versus o IECA num paciente que não desenvolveu IC. É isso que a gente tem que pensar. Só que no nosso cenário atual, o paciente que é hiperfundido tardiamente, o paciente que ficou com uma grande área de fibrose, grande área acometida, esse é um paciente que vai evoluir com IC. E aí, exatamente nesse perfil de paciente, eu vejo um grande benefício da adição do quarteto fantástico como um todo. Já mostrei dados do estudo Éfesos para vocês, mostrei do IMPACT-MI. Beta-bloqueador, nem vou mostrar, beta-bloqueador de função ventricular é muito bem estabelecido. E aqui dados do sacubitril/valsartana, que ele foi superior nesse desfecho combinado em relação ao ramipril. Mas lembrar sempre de não menosprezar a insuficiência cardíaca. Tanto que eu falo isso para vocês, porque, infelizmente, muitos colegas acham que esse paciente com infarto, que evoluiu com disfunção ventricular, meu paciente estava aqui VIP1, você conversava com ele, estava assustado do infarto, mas ele estava se sentindo bem. E você vai conversar com ele, aparentemente tudo bem. Muitos colegas achariam que esse é um paciente que poderia ir de alta para casa tranquilamente, que o risco é baixo. E é para isso que a gente usa ferramentas como o MAGIC Score. O MAGIC Score validado para fração de ejeção reduzida. E aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um paciente meu de consultório de 65 anos com diabetes e com fração de ejeção reduzida, e é um paciente que tem um risco de morte de 42% em 3 anos. Mas você conversa com ele, ele tem uma cara ótima, mas em um ano ele tem 19% de mortalidade, e em 3 anos ele tem 42%. E de novo, eu trago essa perspectiva, especialmente com a análise dos pacientes do estudo Paradigm. Porque no estudo Paradigm, que era um estudo de fração de ejeção reduzida, pós-isquêmica, a maioria dos pacientes era etiologia isquêmica, 20% deles eram estáveis, entre aspas. Eu não gosto dessa palavra para IC, porque não tem IC estável, tem IC grave e IC menos grave. Agora, estável é difícil. Toda a insuficiência cardíaca deve ser considerada como grave. E 20% desses pacientes classe funcional 2 com poucos sintomas, como esse meu paciente aqui que internou com infarto agora e agora ficou com IC, com fração de ejeção reduzida, 20% desses pacientes aqui tiveram um evento. E desses eventos, boa parte deles foi morte. 60% teve a causa de morte súbita. Então olha que cenário triste. É um paciente que às vezes não dá nem tempo de você falar assim, eu começo com IECA, depois eu troco para sacubitril/valsartana, eu dou espironolactona ou eplerenona depois, vamos ver como é que ele fica. Às vezes ele não volta no retorno, porque ele teve realmente um evento. E já me encaminhando aí para o final, eu quero trazer perspectiva para vocês do porquê otimizar precoce. E aí, ajudando a dirimir qualquer dúvida desse tema que a Ruby, a comissão organizadora, me passou. Por que otimizar precocemente? Porque os benefícios aparecem precocemente. Não tem motivo mais forte do que isso. Aqui eu coloquei para vocês o quarteto fantástico, no cenário do tratamento da insuficiência cardíaca. Do lado esquerdo, em cima, beta-bloqueador reduz risco de morte súbita, de morte precoce, reduz risco de piora da IC. Esquerda embaixo, sacubitril/valsartana, estudo Pioneer, pacientes internados com IC aguda, houve um benefício clínico bastante robusto, superior a 30%. Quando a gente pega o paciente aqui, do lado direito superior, antagonista mineral corticoide, estudo Éfesos e estudo ênfases. Aqui o estudo ênfases ilustrado, uma redução importante de quase 40% de eventos. E a hora que a gente pega o inibidor de SGLT2, você começar o inibidor de SGLT2, com menos de 15 dias,
aqui no caso pacientes pós-alta com menos de 100 dias, você já tem um benefício bastante robusto. Quer mais um motivo? Quarteto fantástico para IC com fração de ejeção reduzida aumenta a expectativa de vida em 6,3 anos e ao mesmo tempo aumentando a expectativa de vida com qualidade. Então, melhora a qualidade de vida, reduz mortalidade. Quer mais um benefício para otimizar a precoce? Isso foi testado. Foi testado no cenário da IC aguda, não no cenário da IC pós-infarto, que a gente tem menos estudos. Mas no cenário da IC, que faz injeção reduzida internada, a gente teve o STRONG-AGF. E o que o STRONG-AGF analisou? Uma estratégia de otimização terapêutica agressiva. Em até 6 semanas, o quarteto fantástico em dose máxima. Sacubitril, valsartana, beta-bloqueador, espironolactona, oiplerenona e inibidor de SGLT2. O quarteto fantástico, otimizado rápido em até 6 semanas, reduziu mortalidade. Dá uma olhada nesse slide. O High Intensity Care aumentou a probabilidade de sobrevida quando comparado com o tratamento padrão, que era um tratamento com retornos ambulatoriais e que não eram longos, hein, pessoal? Mas não tinham um estímulo para otimizar o tratamento, como era o braço de tratamento intensivo. E quando a gente vai analisar se a fração de ejeção é maior ou menor que 40%, veja que há um benefício também em C, com fração de ejeção levemente reduzida. Por fim, você quer mais um benefício para tratar precocemente? Eu vou te trazer uma novidade que saiu agora no ESC Heart Failure, que é o estudo TEAM-AGF. O que é o estudo TEAM-AGF? É um estudo de otimização rápida do tratamento em pacientes no ambulatório dessa vez. O STRONG-AGF foi em paciente internado. O TEAM-AGF foi em pacientes de consultório. E olha que dado interessante. Você fazia uma avaliação inicial e aí um profissional não médico, aqui no caso enfermeira, farmacêutico, fazia ligações e por telemedicina ia otimizando e titulando o quarteto fantástico para esses pacientes. E no final de 6 meses o paciente voltava para fazer uma visita presencial. Então era otimização por telemedicina versus o acompanhamento especializado no ambulatório de cardio, que não era qualquer lugar, a gente está falando do Massachusetts General Hospital, em Boston, lá da Harvard. E aí veja, quarteto fantástico, nessa clínica de tratamento intensivo, pulou de 21% para 88% dos pacientes tomando o quarteto fantástico. Enquanto que o usual care, né, o acompanhamento no ambulatório, ficou igual. Mais de 50% de dose alcançada no quarteto fantástico foi atingida na grande maioria dos pacientes que estavam no braço de tratamento intensivo. E esses pacientes eram pacientes que tinham uma fração de ejeção média de 37%, eram pacientes que tinham aí a etiologia isquêmica na maioria então por isso que eu trouxe também esse estudo para a gente colocar na maioria dos casos, uma fração de ejeção média de 37%. E olha o que aconteceu ao final de 6 meses, em média eles pularam para 6 pontos a mais na fração de ejeção, diminuindo o tamanho ventricular esquerdo, diminuindo o ato esquerdo, diminuindo a insuficiência mitral, diminuindo hipertensão pulmonar, regurgitação tricuspídea. Então, chamando a atenção o quê? Que o tratamento com essas drogas, instituído de maneira rápida, no cenário agudo, no STRONG-AGF, no cenário ambulatorial, como o TEAM-AGF, reduz sintoma, reduz eventos e promove remodelamento reverso. O TEAM-AGF teve essa conclusão de aumento de fração de ejeção e redução de outros parâmetros ecocardiográficos. Mas também vou deixar aqui pulgas atrás da orelha para a gente refletir, para a gente pensar. Lembrar do inibidor de SGLT2 nesse cenário da IC pós-infarto, apesar de que o EMPACT-MI, ele no desfecho primário ele foi neutro, mas reduziu a hospitalização, a gente vê hoje o inibidor de SGLT2 como uma droga com amplo espaço no cenário da IC. Seja IC aguda, seja IC crônica, seja preservada, seja reduzida, seja levemente reduzida, seja pós-infarto complicado, por que não pós-infarto complicado,
no mínimo foi tão seguro quanto o placebo e pode trazer benefícios numa grande parcela desses pacientes. Então, pensar em introduzir, se for FEP, se for FEP, se for no cenário agudo, no cenário crônico, é um espaço bastante amplo que a gente tem. Lembrar também dos benefícios categóricos que a gente tem, e aqui eu trouxe enfatizado o antagonista mineralocorticoide, que muita gente esquece dele, um NNT de 10, de 14 para redução de morte, NNT de 10, de 14 para redução de morte. A gente tem NNTs muito bons no estudo Paradigm, para reduzir o desfecho primário, 23, sacubitril valsartana. Lembrar que nós temos ferramentas terapêuticas para tratar esses pacientes. De modo que, queria encerrar, acho que a minha ideia era falar mais ou menos esses 30 minutos. A Uber me deu 5 minutinhos a mais antes de começar, eu agradeço. Mas eu quero encerrar com meus take-home messages para vocês, dizendo que o Quarteto Fantástico reduz muito a morte e mortalidade desses pacientes. Eu enfatizo que espironolactona e eplerenona foram muito estudados nesse contexto e lembrar que eles são classe 1 de recomendação. E eu quero aproveitar para convidar vocês para um evento gratuito que a gente vai fazer de discussão de insuficiência cardíaca, ou Insuficiência Cardíaca Easy, dia 29 de junho, sem ser amanhã, sem ser esse sábado de amanhã, no outro sábado, dia 29 de junho, das 9 ao meio-dia e meia. Só se inscrever gratuitamente, rapidinho, pega o celular aí, cardioeasy.com.br. Estarei com a doutora Carolina Casadeiro Dante, doutor Flávio Brito e doutora Lídia, que é atual presidente do DEIC, e nós vamos falar bastante também sobre o tratamento da IC aguda, da IC FEP, e discutir também nesse cenário de otimização do paciente pós-infarto. E convido vocês também a conhecerem a nossa plataforma CardioEasy. A plataforma CardioEasy, que ela é para médicos, ela é para atualização de cardiologistas. Eu tenho a felicidade de ter vários colegas cardios daí, da cidade de vocês, junto com a gente, participando, interagindo, e a gente, no final das contas, um aprende com o outro, se atualizando, fazendo uma grande rede de networking, de apoio, e no final das contas, o que mais importa nessa vida é que a gente acaba ficando próximo e ficando amigo. Eu acho que é isso que realmente vale a pena. E no final do dia, o que a gente vê é que, além da gente ajudar muitos colegas, a gente ajuda muito os pacientes também. Rúbia, obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns pelo simpósio e fico à disposição para a gente discutir. Muito obrigado. Boa noite. Primeiro queria parabenizar a organização. Muito orgulho em estar participando do primeiro simpósio aqui da Santa Casa. A minha casa de anos, que eu tenho um carinho muito grande. Que seja o primeiro de muitos. Agradecer o convite. E vamos falar um pouquinho sobre síndrome coronariana aguda, o que dizem os novos guidelines. É claro que também não tenho conflito de interesse, não tenho vários conflitos de interesses igual o Dr. Pedro. Começando, pessoal, o que a gente ficou falando? Como são vários guidelines, trials, enfim, eu separei dos principais, os que eu achei interessante nos últimos congressos que foram níveis internacionais, né, que é que a gente se inspira. Então, o ESC no ano passado, que é o do Congresso Europeu, ele lançou um novo guideline, na verdade, sobre síndrome coronariana aguda. Ele lançou um guideline, né, sobre a síndrome coronariana aguda e também, agora recentemente, em abril deste ano, já teve também um congresso da American College. Então, eu coloquei os principais trials, na verdade, que são interessantes, que podem mudar também futuramente os guidelines. Inclusive, o Impact-MI, que o Dr. Pedro já fosforilou, então só vou citar para vocês. Começando sobre o guideline da síndrome coronariana, o que tem de pontos interessantes? É um guideline super legal, bem ilustrativo, completo. É claro que não dá para falar tudo sobre ele, porque é enorme. Então, eu coloquei algumas mudanças que tiveram em relação ao último guideline europeu realmente, tá? Quando a gente fala daquele paciente que chega com a dor torácica, ou teve uma dor torácica,
para a gente, no pronto-socorro, a gente sabe que nem sempre toda dor torácica tem relação com coronária, que a gente tem que fazer toda aquela avaliação para realmente avaliar se aquele perfil de paciente a gente precisa internar, ou se a gente pode liberar para casa, fazer investigação a nível ambulatorial. O que o guideline mostra de interessante? Claro, primeiro, sobre as troponinas ultrassensível, que é uma realidade atualmente para a gente. Quando o paciente chega no pronto-socorro, eles referem para a gente solicitar no primeiro minuto, né, na primeira hora que o paciente chega no pronto-socorro, e depois coletar uma nova, da primeira até a segunda ou até 2 horas pós admissão a nível hospitalar, ou do ponto de emergência. O que a gente ensina, o que ajuda a gente nessa classificação? Troponina ultrassensível, do primeiro momento e depois não tem elevação, considerando um perfil de paciente, claro que sem fatores de risco, o paciente está estável, sintomático no momento, eletrocardiograma sem emocionado, é aquele paciente que fica a nível duvidoso. Quando ele não tem elevação, não tem nenhum fator de risco, nenhum critério, a gente pode liberar ele para domicílio. Quando a troponina já se eleva, com certeza, não há dúvida que a gente vai internar. E tem aquele perfil do paciente que fica duvidoso. Aquele paciente que, às vezes, a primeira troponina veio normal, a segunda subiu, mas não subiu a nível de a gente considerar com infarto. Ou a gente caracterizou a dor dele quando ele falou um pouquinho mais. A gente não faz descartar a síndrome coronariana, ele manda a gente falar assim, deixa o paciente em observação. Porém, prognóstico do perfil desse paciente relacionado com o paciente que teve a elevação da troponina é muito semelhante. Então, a gente tende mesmo preferencial a fazer a internação hospitalar. Outra característica importante que eles apresentaram foi sobre o infarto com supra. Claro, a gente está falando de um guideline europeu, de uma realidade diferente da nossa em relação à assistência, né? Igual o Pedro mesmo citou. Lá em São Paulo, com todo o protocolo, todos os treinamentos, o paciente chega tardio. Europeu, eles fazem muito rápido, a hemodinâmica deles funciona muito rápido. Inclusive, o que eles mudaram? Aquele paciente que chegou num serviço que tenha hemodinâmica com quadro supradesnivelamento, eles colocam um porta-balão em menos de 60 minutos. Eles diminuíram o tempo deles. É claro, a gente sabe, quanto mais prolongado for o tempo de intervenção, é mais agravante, igual do paciente citado lá, que chegou com 6 horas com uma disfunção importante. Agora, naquele paciente que chega num setor onde não tem hemodinâmica ou não tem ambulância para levar a um local que tem hemodinâmica, aí a gente tem que levar em consideração como manejar esse perfil do paciente. Tenho 2 horas, nessas 2 horas eu consigo transportar esse paciente a um setor de hemodinâmica? Se você consegue, perfeito, tentar fazer o porta-balão em 90 minutos, menos de 90 minutos. Não tenho, você tem 10 minutos para realizar a trombólise do paciente. Gente, na nossa realidade é um pouquinho diferente, a gente sabe disso, às vezes nem tudo se condiz, né, para a gente se orientar em relação a isso. Infelizmente, nossos serviços nem sempre têm esse treinamento, não é todo lugar que faz trombólise, né, então a gente não pode sempre só seguir à risca o que dizem os outros guidelines. Chegou no paciente que não tem supradesnivelamento segmento ST, a gente tem que fazer a estratificação de risco desse paciente. O que o guideline refere? Um paciente que não tem o supradesnivelamento, porém o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, aquela alteração dinâmica do eletrocardiograma, o paciente está sintomático, com dor, a gente considera uma medida invasiva, uma medida invasiva mais urgente, como se fosse um supradesnivelamento do segmento ST mesmo. O que eles mudaram no critério da intervenção no paciente que não tem supradesnivelamento, porém o paciente apresenta instabilidade, não tem esses critérios de instabilidade que precisam de urgência. Você fazer a estratificação de Grace, se for um Grace acima de 140, que é alto risco, você já também fica mais atento ao paciente.
O paciente apresentou uma alteração dinâmica, mas está estável também. A gente já considera a intervenção percutânea deles em menos de 24 horas. Antigamente a gente tinha aquele perfil na nossa diretriz até 72 horas. Eles estão sendo um pouquinho mais agressivos em relação ao tempo da estratificação invasiva. E o baixo risco que a gente já havia citado, né, avaliar o perfil do paciente, às vezes vai para medidas invasivas, mas com um tempo um pouquinho mais prolongado. E quando o paciente tem uma parada cardíaca, teve algumas mudanças bem interessantes também, que o paciente teve a parada, voltou, a gente tem que fazer o eletrocardiograma de imediato. O paciente está suprado, sim, a gente vai mandar já para a estratégia invasiva, e isso já é uma classificação 1B. Voltou, o eletro não tem supradesnivelamento, calma, a gente não vai levar ele de urgência, a gente vai estabilizar o paciente. Quando ele estiver no perfil de melhora, a gente pode programar a estratificação invasiva. Antigamente a recomendação era paciente gravíssimo, mandar já direto. Eles não mostrou benefício, tanto precoce quanto posterior da estabilidade, tá? Outra coisa que a gente tinha de indicação, pós-parada, indução à hipotermia. Isso já também caiu em desuso lá na nova ESC da recomendação, e também falaram para a gente evitar em relação à febre, né, claro. E das terapias em relação à anticoagulação, antiagregação, antes de chegar na hemodinâmica e pós-hemodinâmica. Antes de chegar da hemodinâmica, a realidade deles também é um pouquinho diferente, porque a hemodinâmica deles é muito rápida. Lembrando, até o sem supra é menos de 24 horas. Paciente com supra, a classe 1A é heparina não fracionada. Eles falam da gente fazer a heparina não fracionada, mandar para a hemodinâmica, lá o repique das doses, né, porque eles usam a heparina não fracionada, e também no infarto sem supra, quando ele vai em menos de 24 horas para a hemodinâmica, mesma coisa, a classe 1A é a heparina não fracionada, e após 24 horas, eles recomendam até a fundoparinux. Classe 1A. O uso da enoxaparina, ele cai para a classe também. Antiagregantes, classe 1A, antes de ir para a hemodinâmica, é aspirina. Quando o paciente é infarto com supra, o inibidor de P2Y12, ele cai a classificação, eles não recomendam, cai para 2B. E no infarto sem supra, piorou. Eles falam que não é para realizar. Quando que eles vão realizar? Lá na hemodinâmica. Eles dão preferência, inclusive, no prasugrel e ticagrelor. Quando que a gente vai fazer o clopidogrel? Quando há contraindicação desses primeiros ou quando não tem disponibilidade no serviço. Quando a gente faz a angioplastia, eles mostram superioridade para o prasugrel. Após manter a dupla antiagregação por 12 meses, e após esses 12 meses eles recomendam só manter a aspirina. Apesar que tem todos aqueles estudos em desuso da aspirina, a diretriz ainda mantém, a europeia, a monoterapia com a aspirina, classe 1A. Sobre as outras alternativas antiplaquetárias, quando a gente fala do paciente que tem um alto risco do sangramento, existem 3 recomendações, sendo a mais recomendada, né, da classe 2A, é quando o paciente já tem um fatorzinho de risco mais alto, a gente manter uma dupla antiagregação de pelo menos 3 a 6 meses. Essa dupla antiagregação, prasugrel ou ticagrelor, que eles recomendam mais. Após esse período de 6 meses, aí avaliar uma monoterapia, ou com o inibidor do P2Y12, ou a monoterapia com a aspirina. Quando já cai de classe também a opção da gente fazer a ADAPT, a dupla antiagregação, por 1 mês, e após esse 1 mês já manter a monoterapia. A gente está observando aqui que é uma classe 2B, mas tem estudos ainda em andamento que talvez mude essa categoria. Também tem a questão que eles falam do descalonamento. Não é tão recomendado também como classe 2B. Qual que é a opção do descalonamento? Manter uma alta potência no inibidor do P2Y12, que é o prasugrel ou o ticagrelor, manter pelo menos 1 mês sem mexer nada, após eles falam em descalonar para o clopidogrel, junto com a S, para a gente manter depois por mais 1 ano.
Em relação quando o paciente ele precisa do uso junto do anticoagulante, existem também 2 estratégias que eles recomendam, tá? Qual que é o ideal nesse mundo? Fazer tripla agregação por menos tempo. O que eles recomendam, então? Tentar a tripla agregação, né, que é o DAPT, né, a dupla de agregação mais o novo anticoagulante, por 1 semana, após manter um antiagregante, né, e um anticoagulante. Aqui ele fala muito em relação do clopidogrel, tá? Manter por pelo menos 6 meses a 1 ano, né? Quando a gente mantém por 6 meses e volta para uma monoterapia com um anticoagulante após, a classe cai da indicação. E após 1 ano, 12 meses, mantém apenas o anticoagulante. Quando o paciente tem um fator isquêmico mais alto, aquele paciente que tem coronárias finas, vários estentes, é um pouquinho mais complicado, diabético, com risco maior, eles já aumentam um pouquinho o tempo da tripla antiagregação, do DAPT e do anticoagulante por 1 mês, e após eles recomendam manter um antiagregante com um anticoagulante por pelo menos 12 meses. Após também, término desses 12 meses do uso, fazer o uso apenas de anticoagulante. Das estratégias após os 12 meses de uso, classe 1A, sem dúvida que eles ainda mantêm, é o uso da aspirina como monoterapia. Interessante após o estudo COMPASS, que foi um resultado bem interessante, bem bacana, que é super recomendado também, quando o paciente também é muito alto risco, o paciente tem doença arterial periférica, lesões carotídeas, outros fatores complicantes, vários estentes. O COMPASS ele mudou 17% da mortalidade, 50% de AVC isquêmico ele reduziu. Qual que é o estudo COMPASS? A gente associar, após 1 ano da dupla de agregação, a aspirina associada com rivaroxabana 2,5 vezes ao dia. Então, é algo que a gente tem que considerar. Claro, tudo depende do perfil do paciente, né? Então, isso são decisões que a gente tem que tomar conforme cada um, não é uma receita de bolo para todo mundo. E em relação no algoritmo daquele paciente que internou por infarto multiarterial, com infarto com supra, recomendação, revascularização completa desse paciente até 45 dias. É interessantíssimo, a gente precisa fazer revascularização completa. As recomendações aumentaram muito sobre isso. Daquele paciente que chegou em choque cardiogênico também, que foi premodinâmica de início, também a gente tem que fazer revascularização. No infarto sem supra cai um pouquinho a classe, mas ainda é 2A. Ou seja, aquele paciente grave chegou multiarterial, revascularização completa. Pelo menos até os 45 dias de início. Depois do ESC, a gente vai associar agora do American College, que foi agora em abril, os trials, vou citar rapidamente para vocês. O primeiro que eu achei interessante é o Ultimate DAPT, a gente falando da monoterapia após a dupla de agregação por 1 mês, a monoterapia do ticagrelor comparando com a dupla de agregação do ticagrelor com o AS. Qual que é a ideia do Ultimate? A avaliação da redução de sangramentos. E a gente teve um resultado bem interessante. O que o estudo fez? O paciente que chegou com infarto, fez a angioplastia, fez o uso de 1 mês do ticagrelor com aspirina. Depois desse primeiro mês, se não teve nenhum sangramento, se não teve nenhum evento isquêmico novo, ele foi separado. São 3.400 pessoas, veio em 1.700 pessoas com ticagrelor e placebo, por mais 11 meses, né? E o ticagrelor com a aspirina. Teve uma resposta de superioridade, reduziu o sangramento com a monoterapia só do ticagrelor. Então, por isso que eu falo daquele da ESC, da recomendação 2, às vezes ele pode até mudar, 2B, ele pode mudar para 2A, ou um pouco antes. Dos desfechos, né, do MACE, infarto, AVC isquêmico,
fechar stent, tudo mais, trombose de stent, não teve significância, mostrando que o ticagrelor também não foi inferior. Ou seja, não aumentou os eventos também, só com ele sozinho, sem a aspirina. Então, é um estudo que pode vir, sim, a fazer a mudança dos novos guidelines. O Reduce-MI também é um estudo um pouquinho provocativo. Ele fala um pouquinho sobre os beta-bloqueadores. A gente sabe do benefício do beta-bloqueador já naquele paciente isquêmico, com uma fração de ejeção reduzida, todos os benefícios. Os últimos estudos dos beta-bloqueadores com a função cardíaca, a função ventricular preservada, foram nos anos 80. Então, a gente não tinha novos estudos, novas análises, após essa mudança das condutas com infarto. A gente já mudou muito dos anos 80 para cá, melhor tratamento, ou novas drogas, facilidade, às vezes, com a hemodinâmica, que não tinha tanto lá nos anos 80. Então, foi um estudo para avaliar a questão da mortalidade em relação do beta-bloqueador. Era para avaliar morte por qualquer causa ou um novo infarto do miocárdio. Ele randomizou 5.020 pacientes que chegaram com infarto, comprovando lesão obstrutiva pelo CAT e a função ventricular acima de 50%. Ou maior ou igual. A média da idade foi 65 anos, maioria sexo masculino, 35% tinha infarto com supra. O beta-bloqueador de escolha foi tanto o metoprolol ou o bisoprolol. Maioria, 62%, foi o metoprolol. 95% desses pacientes foram angioplastados. Tá? O estudo teve um segmento de 3,5 anos, então foi um estudo um pouquinho mais prolongado. E a conclusão, que não teve significância estatística realmente. O início precoce do beta-bloqueador nesses pacientes com fração de ejeção preservada, infarto, não levou à redução da morte por qualquer causa ou um novo infarto. Tem estudos com esses pacientes com uma fração de ejeção a partir de 40% que estão em andamento também. Às vezes vem a dar um benefício, né, mudar a mortalidade nesse perfil de paciente. E a partir desses estudos, então, desse resultado, a gente percebeu que não há benefício para o paciente com a função ventricular preservada e que recebeu um tratamento adequado para o infarto, porque todos foram considerados um tratamento adequado. Não foi aquele paciente que foi subtratado, né, maltratado, enfim. E o último que eu vou dar só uma pincelada, porque já foi bem discutido agora na palestra anterior, é o Impact-MI também, sobre a empagliflozina. Igual foi falado pelo Dr. Pedro, também teve o DAPA-MI, que é da dapagliflozina, que são os inibidores SGLT2, medicações, drogas que mudaram muita coisa para a gente nas nossas condutas, mas também que surpreendeu que a gente não teve tanta relação do desfecho primário, não teve aquela significância, mas reduziu sim as hospitalizações, né, que a gente fala o tempo de hospitalização, teve um benefício naquele paciente com uma função mais grave e que fica naquela análise, né? Nem sempre a gente vai ter que saber pincelar qual o perfil do paciente, mas igual o Dr. Pedro falou, é melhor errar, né, pecar no excesso do que na falta da medicação. E por que é melhor a gente pecar no excesso? Porque ele não teve evento adverso grave ou resultado que precisasse suspender a medicação. A gente está falando de droga segura, então por que não? Mas claro, a gente tem que avaliar o perfil do paciente, tá bom? Acho que é isso que eu queria passar, que são muitos guidelines, tem que ser rápido mesmo, pessoal. Aqui está o meu contato se alguém tiver alguma dúvida, mas espero que seja isso que vocês queriam também, né? Bom, enquanto está se resolvendo aqui os problemas técnicos, a gente vai aproveitando o tempo para agradecer a todos a presença. Eu também gostaria de agradecer a organização do congresso do simpósio pela doutora Naireli, coordenadora do Serviço de Cardiologia da Santa Casa, da qual eu faço parte. Agradecer a doutora Rúbia, que se desdobrou para a organização do evento. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu sou o Dr. Valdir Torres,
faço parte desse serviço. E hoje nós vamos falar de um assunto muito... acho que a primeira impressão que nós temos dele é sobre do interesse e também de um certo desconhecimento nosso sobre o assunto. Né? São o uso de anabolizantes na síndrome coronária aguda, SCA, e se existe alguma dose segura. Se é que isso é possível. Né? Vocês viram que escapou da São Paulino. Né? Somente aqui, tá? Aqui você vai cortar pra cima. Aqui pra frente e pra trás. Eu vou colocar lá de novo. Na sexta-feira à noite, realmente, depois de uma semana exaustiva, eu estou admirado pela presença de tantas pessoas. Além de cardiologista, eu sou médico do esporte da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Bom, primeiro vamos contextualizar historicamente. Desde que a gente andava em bando, a gente tem o interesse de ter mais força, mais agilidade, mais destreza, características que são nos dadas pela testosterona. Os povos originários ainda, nos seus costumes mais antigos, eles, quando abatiam um animal, eles comiam as vísceras, comiam o coração, comiam o fígado, achando que daquele animal ele poderia adquirir a força, a agilidade. Na Grécia, quando foi idealizados os Jogos Olímpicos, eram premiados os mais ágeis, os mais fortes, os mais belos, todas as características ligadas à juventude e à testosterona. Aquele senhorzinho ali é o Charles Edward Brown-Sequard, da síndrome neurológica. No século XIX, ele começou a ter estudos promissores em Harvard, tentando descobrir qual era a molécula que davam essas características aos animais. Ele teve bastante progresso, mas apenas na década de 30 a 50 que, com o apoio da indústria farmacêutica, esses pesquisadores, o Dr. Adolf Friedrich Johann e o Leopold Ruziger, que eles conseguiram chegar ao isolamento da molécula de testosterona. Bom, como em todo desenvolvimento, modernização e descobertas tecnológicas podem ser usadas para o bem e para o mal, o exército nazista começou a aplicar testosterona em seus soldados, no seu fronte, até mesmo o Hitler usava uma mistura de testosterona com metanfetamina. O pessoal da Alemanha Oriental, a equipe nadadoras imbatíveis da Alemanha Oriental, também usavam testosterona como de amplo, desde o início do treinamento das meninas, com 12, 13 anos, durante todo o programa. E elas eram praticamente imbatíveis. Ben Johnson, na Olimpíada de Seul, assustou os outros competidores com a estrutura muscular. Carl Lewis, que era o competidor, era bem mais magro. Logo gerou dúvidas e foi pego no antidoping. Nisso eu era pequenininho ainda, mas lembro da repercussão. Sempre gostei do esporte. Bom, aquele lá do canto, que é um ciclista famoso também, o Armstrong, ele foi 7 vezes campeão da Volta da França, famosíssimo, celebridade americana, mas desenvolveu câncer do testículo e foi pego também no antidoping. Então, desde sempre, apesar das descobertas serem o avanço da medicina, o uso inadequado fez parte da história da testosterona.
E porque a gente, hoje em dia, tem que saiu das academias, que saiu dos concursos de Mister Olímpia e foi parar no nosso dia a dia. Às vezes pode parar até no nosso consultório. Lá o Ronnie Coleman e o Arnold Schwarzenegger. Isso nos anos 70 era um pessoal restrito aos concursos do Mister Olímpia, né? Mas com o advento da internet e das mídias sociais, novo padrão de beleza, né? E uma deturpação da imagem corporal. O que acontece? Às vezes eu atendo no consultório, o cara é grande já, musculoso, e fala que está pequeno, que quer crescer mais, que quer ter mais massa muscular. Isso muito pela divulgação, pelas mídias sociais, do padrão de beleza, e o fato que em 2011, na primeira década do século XXI, uma revista internacional importante já publicou-se que, em média, crescimento de 12 vezes o uso de testosterona, muitas vezes sem nenhuma dose de testosterona realizada. Bom, agora nós vamos falar de um tema meio difícil para os cardiologistas, porque por muito tempo a gente se negligenciou. As pessoas que fazem hormonização, né? Vamos falar um pouquinho de alguns palavrões aqui, como booking, TRT, TPC, ciclo, tá? Então, é um verdadeiro dialeto que o pessoal fala e que a gente não tem muita familiaridade. E que é importante para os cardiologistas saber do que eles estão falando, entender o problema deles e saber como fazer para ajudá-los. O tratamento são 3 perfis hormonais. Vamos começar pelo hipogonadismo. São níveis baixos de testosterona. Obrigado. Pelo menos 2 medidas laboratoriais abaixo de 250 de testosterona e associadas a sintomas. Tá? Quais seriam os sintomas? Astenia, perda da ereção matinal, fraqueza, inapetência, obesidade. São sintomas meio inespecíficos, mas associados a um perfil laboratorial de 2 medidas de testosterona abaixo, testosterona total, tá? Abaixo de 250, você poderia chegar ao diagnóstico de hipogonadismo. Depois, posteriormente, fazer o screening laboratorial para ver se é um hipogonadismo primário, secundário ou funcional. Tem uma outra galera, uma outra turma, que são o pessoal da testosterona suprafisiológica, que são fins estéticos ou competitivos. Esse pessoal é a turma que não está muito preocupada com a testosterona. Ela vai a níveis muito altos. Nas fases de competição, eles ainda fazem um acréscimo de testosterona, e a finalidade deles ou eles são profissões que usam o corpo, como os bodybuilders, halterofilistas, ou personal trainers, e que eles não vão abandonar o uso. Tá? E você conversa, gente, vocês estão se submetendo a riscos, mas eles, seguranças, policiais, são pessoas que
elas são esclarecidas e não são fáceis de você convencê-las que ela precisa abandonar o uso de testosterona. Por isso, a gente tem que se inteirar do assunto e saber do que eles estão falando. E o terceiro perfil, que é o pessoal aqui da terceira idade, que é realmente o da TRT que a gente usa, né? Reposição de testosterona em níveis fisiológicos. O que significa isso? Você colocar o paciente de 60 anos com perfil metabólico, com perfil de testosterona de 20. Esse perfil ele vende muito, ele tem muito mercado. Por quê? Porque os homens dessa idade, você na verdade está vendendo eles de juventude. Você está vendendo um perfil de testosterona alto, próximo do limite superior, ou um pouco acima do superior, que vai render a ele diminuição, aumento da massa magra, diminuição da obesidade, melhora do desempenho sexual, melhora da força, melhora da beleza. Então tem muito mercado, tá? TRT. Então é o que começando a introduzir o vocabulário deles. Testosterona fisiológica e o hipogonadismo, que é realmente o único perfil que a gente está autorizado a prescrever a testosterona. Agora vamos eu fiz um exemplinho aqui de um ciclo, tá? E olha lá. Durateston blend 250 mg. É testosterona, tá? Então tem Durateston, Decadurabolin, várias outras medicações, nomes comerciais, que são ésteres de testosterona, que tem 250 mg, mas da medicação mesmo, testosterona, a produção 176 mg. A produção normal, ela é de 5 a 10 mg por dia, que vai dar semanalmente 35 a 70 mg fisiológica. Tá? Você coloca uma testosterona que é 2,5 vezes a produção semanal normal. Ciclo mensal. Por que o ciclo pode ser semanal? Porque a meia-vida da testosterona ela é de 4 dias. Então ela é consumida totalmente em torno de uma semana. Tá? Se você vai fazer o ciclo de 176 mg, 2,5 vezes a produção semanal normal, uma vez por semana, você vai ter uma testosterona de 2.000 a 3.000, que é 3 vezes a quantidade normal máxima, que é em torno de 1.000. Para você repor um TRT, que é a reposição de testosterona, que são níveis fisiológicos mais altos para a população de terceira idade, você colocaria, como é 2,5 vezes, você faria o ciclo de 3 semanas. E para o pessoal da suprafisiológica, ciclo semanal. Tá? Bom, como a gente sabe intuitivamente que a testosterona vai ter uma retenção hídrica, acúmulo de aumento de pressão, desbalanço do perfil glicêmico e também uma alteração do perfil lipídico, intuitivamente a gente já sabia que testosterona poderia fazer mal ao coração, poderia ser um fator desencadeante de síndrome coronariana. Porém, esses são
outros sintomas adversos, né, insônia, suor. A prevalência dos sintomas adversos, eles são conforme os receptores de testosterona, onde nós temos mais. Na pele vai dar acne, alopécia, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, hipertensão, angina, dor torácica, ansiedade, depressão, tudo depende dos nossos receptores, onde tem a prevalência deles. Se intuitivamente a gente já sabia que a testosterona poderia causar muitos malefícios para a síndrome coronariana, por ele ter ação direta sobre perfil lipídico, pressão e glicêmico, a gente carecia muito de estudos nessa área. Mas vou citar 3 estudos para a gente colocar no nosso repertório, da onde que a gente vai justificar para o paciente que ele está sobre isso. Tá? Esse primeiro estudo da inflamação coronária avaliada pela atenuação de gordura coronariana é um estudo do INCOR. Tá? Eu até coloquei o linkzinho aqui, porque, só para lembrar, antigamente, como eu sou médico do esporte, muitos pacientes iam lá para pedir receita de testosterona. Tá? Enantato, não sei o que, durateston. Eu falo, não vou passar isso. Em primeiro lugar, eu sou cardiologista. Mas hoje em dia não precisa mais, porque olha lá, você abre o perfil do Instagram, tá lá o link do pro veneno. Você compra pelo Instagram, não precisa mais de receita. Você tem um mercado negro gigantesco. Tá? Então voltamos lá ao estudo. O estudo sobre a gordura pericoronariana como marcador precoce de doença arterial coronariana. Olha lá. Então foi feito um estudo com tomografia e analisada essa gordura pericoronariana e as interleucina 1, interleucina 6 e fator necrose tumoral. Se descobriu que em usuários de testosterona, usuários de testosterona, a gente teria uma piora, uma atenuação da gordura perivascular, pericoronariana. Tá? Então, ficou pequenininha a letra, mas são usuários, não usuários e o grupo controle de sedentários, com a atenuação com fator de precocidade da doença arterial coronariana muito maior em usuários de esteroides. Então, o primeiro estudo é esse do INCOR, nos dá um resultado de que a inflamação coronária é maior nos usuários de esteroides anabolizantes. Esse outro estudo da Circulation foi analisado ecocardiograma e angiotomografia. A angiotomografia, como hoje nós estamos falando de coronária, só a angiotomografia nos deu que os pacientes que fazem uso, que é a coluna azul, de usuários de esteroides, eles têm número de segmentos doentes maior, o score de cálcio maior, o volume da placa maior e a porcentagem de obstrução maior. Então, esse estudo de Circulation nos diz que a doença coronariana nos usuários de esteroides é maior do que em não usuários. Essas são as conclusões. Tá? E esse é o estudo, esse é o estudo dinamarquês da mortalidade de usuários de esteroides. A gente vê que para cada um usuário de esteroides foi incluído 50 não usuários. E a gente vê
que a curva começa, o curvo controle. A curva começa a abrir desde cedo aqui, tá? Então, a de baixo é do grupo controle, a mortalidade, e o follow-up em anos até 18 anos, e a mortalidade, a curva de cima, a de usuários de esteroides anabolizantes. Então, inequivocamente, aumenta a mortalidade. Tá? E outro ponto importante onde nós podemos nos... Deixa eu voltar aqui, então. O grupo controle e usuários de esteroides anabolizantes. Esse é o estudo dinamarquês. Bom, outra resolução importante, 2023, o Conselho Federal de Medicina veda o médico do uso de qualquer formulação de testosterona sem comprovação de sua deficiência. Então, só está autorizado a prescrever testosterona para o pessoal do hipogonadismo. Tá? Todas as outras tipos de modalidade de reposição, tanto a fisiológica, você manter um teto ou perto do limite superior, ou um perfil igual ao da juventude, quanto você ter os níveis supramáximos, muito pior. Tá? Isso não é um uso adequado pelo Conselho Federal de Medicina. Aqui estão as referências.